Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vou trazer aqui um vídeo, meio que um resumo do que eu estou projetando para o cenário de 2025 nas minhas operações e quero compartilhar isso com vocês, visto a demanda que me pedem via WhatsApp, grupo e etc. Então, o que esperar com o novo presidente dos Estados Unidos e qual foi a retórica durante a campanha e qual é o reflexo do Trump 1 nesse Trump 2? Então, uma das primeiras coisas que a gente teve uma mudança drástica foi na política de tarifa, de importação de bens. Quem mais foi impactado com essa política foi a China. A gente está falando de números como 60% de taxação de importações de bens da China, sendo que no Trump 1 essa política ela variou entre 7,5% a 25%, ou seja, a gente já parte de um patamar bastante elevado. E para outros parceiros comerciais na casa dos 10%. Com isso, a gente gera uma política contracionista e inflacionária não só para os Estados Unidos, mas mundialmente. E é bastante. E é bom a gente frisar o seguinte: o que mais vai impactar nessa implementação dessa tarifa é a rapidez com que ela vai ser implementada. Se for uma coisa muito rápida, a gente pode ter um choque bastante grande nos mercados. Mas se for uma coisa gradual, pode ser que a gente consiga diluir isso durante um tempo. Outra coisa que impacta com a política do Trump é a mudança na política de imigração. Não é novidade que os Estados Unidos afrouxou a atual política migratória no ano de 2020, 2019, 20, 21. Então, essa política de imigração afrouxa gerou um choque de oferta positivo, sem essa pressão inflacionária. Óbvio que com maior mão de obra você aumenta a tua produtividade e o teu crescimento. Então, com o Trump, essa política vai ser revertida. Por quê? Não só os imigrantes que estão nos Estados Unidos vão ser deportados, como maior restrição e barreiras de entrada de novos imigrantes. Então, esse choque de oferta que a gente teve recentemente de mão de obra, a gente sabe que nos Estados Unidos o número de vagas é maior do que os trabalhadores correntes, ou quem está procurando esse trabalho, quer dizer. Então, a gente vai ter uma reversão, gerando assim um choque de oferta negativo na política de imigração. Falamos então de políticas contracionistas e inflacionárias no cenário Trump. Agora vamos para a parte de políticas expansionistas, ou seja, estimulativas. A gente tem na retórica do teu mandato ele falando sobre desregulamentação de diversos setores. Não é novidade, porque no Trump 1 ele também fez isso. Então, setores beneficiados com essa desregulamentação, gerando assim crescimento e efeito positivo para a bolsa. É o setor bancário, setor de tecnologia, o setor energético. A gente tinha um mundo mudando a sua matriz energética para matrizes mais limpas. Porém, com o Trump, a gente volta um pouco para as matrizes energéticas mais sujas. Então, no setor de energia, petróleo vai ser beneficiado. Regulamentações ambientais vão ser mais frouxas. Então, esperem uma reversão nesse cenário. E o efeito de riqueza, obviamente, é estimulativo. E também é inflacionário, mas mais estimulativo. E outra coisa também que ele falou, e isso ele não deixou claro em termos do tamanho desse corte, seria a expansão fiscal para as empresas via corporate taxes. Ou seja, as empresas elas vão pagar menos impostos, elas vão aumentar a tua margem, e com isso trazendo também o efeito riqueza e é estimulativo. Então, se a gente faz o pacote de todas as métricas, ou o resumo dessas métricas do governo Trump, qual é o efeito imediato que a gente pode ter da bolsa? Obviamente que é estimulativo. A gente não sabe ainda qual vai ser esse vetor. Se esse efeito riqueza ele vai ser se ele pode ser recessivo ou expansionista. Então, esperar que o Fed faça o seu trabalho e que a inflação
não reacelere de uma maneira que fique descontrolada. Então, os setores mais impactados positivamente no cenário Trump. Se você quer se beneficiar, procurar empresas do setor de energia, defesa e aeroespacial, financeiro e bancário, industrial e construção, infraestrutura e construção imobiliária, telecomunicações, tecnologias com produção nacional. Por quê? O fato das políticas de importações ele ter aumentado para a China, isso vai favorecer as indústrias domésticas, ou seja, as indústrias que estão logo nos Estados Unidos e que não dependem tanto dos insumos importados. Quais são os setores impactados negativamente nesse cenário? O setor de tecnologia com produção externa. Aqui a gente pode citar algumas empresas como Apple, Dell e tantas outras que dependem dessa importação, principalmente da China e Ásia. Vale frisar uma coisa aqui. Depois da guerra da Ucrânia, etc., o mundo ele meio que não é. Ele está procurando se desglobalizar mais ainda. Ou seja, via tensões que a gente teve recentemente, as empresas que antes tinham bastante confiança na China e em outros lugares, a gente está migrando a tua cadeia produtiva do cenário asiático, principalmente para o leste europeu, México e alguns lugares ali da Índia e da Ásia ali, tirando China. Vamos continuar então com os setores negativamente impactados com todo esse cenário do Trump. O varejo vai ser prejudicado, que dependa de insumos globais. O setor automotivo, obviamente, com chips e etc. Exportadoras, obviamente, com a política protecionista do Trump, as exportadoras acabam sendo prejudicadas, se o nicho dela for de importações desses países. O agronegócio e a construção civil ela pode ser prejudicada pelo fato da mudança de política de imigração que a gente conversou anteriormente, porque a mão de obra, principalmente na construção e no agronegócio americano, boa parte dos imigrantes. Setores como energias renováveis e veículos elétricos vão ser um pouco prejudicados por conta dos estímulos que o setor de energia irão receber com o cenário do Trump. E embora o aumento dessas tarifas tenha o potencial de acelerar a inflação, especialmente a política de importação de bens, esse pacto ele tende a ser mais moderado e temporário. Por quê? Como ocorreu no passado, a gente sabe que a inflação de serviço é onde o Fed ele olha mais. Ele não é tão afetado com essas tarifas de importações aplicadas pelo Trump. Ele tem um peso menor, apesar também de ser inflacionário. Porém, o Fed ele olha mais para a inflação de serviços, que tem um peso maior na composição da inflação total. Então, maneiras da gente ver isso e se beneficiar. Obviamente que utilizando o nosso site e as nossas ferramentas, e aqui você consegue ver toda a estrutura de opções e fluxo institucional das ações que você procurar e fazer esse screen. Você pode ver o que a China mais exporta para os Estados Unidos, o que os Estados Unidos é mais dependente da China. Então aqui a gente tem todos essa balança comercial, equipamentos eletrônicos, maquinário e etc. Então eu vou deixar o link desse site na descrição. Então deem uma olhada, vejam as empresas que são mais impactadas e tracem o cenário de vocês para o ano de 2025, tanto para a carteira, tanto para suas operações intraday. Então aqui a gente tem toda a balança comercial do que os Estados Unidos mais importa. E quem são os parceiros comerciais que os Estados Unidos mais dependem? A gente pode ver aqui no site do Trademap, que é Canadá, México, as empresas que estão sendo desglobalizadas tá indo principalmente para o México e para o leste europeu. E China, ou seja, 15% das importações totais dos Estados Unidos vem da China.
Então, obviamente que isso é uma política bastante restritiva e podemos ver ou reaver aquele cenário de guerra comercial contra a China que a gente viu no Trump 1. Cenário de corte de juro. Hoje, o nosso panorama do Fed Funds é de um corte de 25 base, é o que o mercado está precificando. A gente tem uma pausa durante o final do ano de 2024 e início do ano de 2025. E depois, o mercado ele projeta mais um corte de 25, trazendo para 400 base, a janela para 400 a 25 base. E aqui a gente tem um momento de pausa até meados de 2025. E depois um corte para o segundo semestre de 2025. Por que a gente tem essa janela aqui hoje? Nesse cenário do Fed, então por que ele não precisa acelerar tanto o corte de juros para 50, 75 base, assim como ele foi agressivo na subida? Obviamente porque a economia americana está saudável, está tendo crescimento do PIB, a inflação ela está convergindo para a meta. Então o Fed está sendo cauteloso, ele está data depende, ele está olhando os indicadores macroeconômicos, principalmente a inflação de serviços, e sendo cauteloso, até para não prejudicar esse pouso suave que ele estima. Então por isso que a gente vê esse corte gradativo com pequenas pausas no primeiro semestre e no segundo semestre. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é uma projeção que a gente fez lá no dia 7 de outubro para possível alvo dessa compra, já antes do cenário do Trump e contando com ele. Então, o que a gente tinha estimado para o final de outubro, início de novembro, como alvo do S&P e do Nasdaq? Então, como é que eu mapeio tudo isso? Como é que eu faço expectativas trimestrais e mensais dos ativos que eu opero? Por exemplo, lá no dia 7 de outubro, eu coloquei lá no nosso grupo do Charqueto, que é o grupo aberto, vou deixar aqui para vocês que querem entrar. Eu coloquei essas projeções para o final de outubro e início de novembro, considerando o Trump Day. Então, no dia 7, eu lancei essas estimativas aqui para o Nasdaq e para o S&P. Então, final de mês, expectativa do S&P, expectativa do Nasdaq. Então, aqui a gente tem o dia da call, que eu dei lá no grupo, e desse mapeamento. E quando que a gente atingiu esse alvo e é onde o mercado realizou, visto que a gente está na semana da OPEX. Isso daqui é estatística avançada, alinhado ao fundamento macro e todo esse racional que a gente trouxe no vídeo para vocês entenderem e meio que fechar o quebra-cabeça. Então a gente conseguiu modelar esse possível alvo de curto prazo. Obviamente que a gente tem alvos maiores para longo prazo, mas essa aqui foi o nosso mapeamento. E veja que o mercado ele respeitou exatamente esse ponto do nosso modelo. E do NQ não foi diferente. Dia 7 de outubro a gente deu a call e o mercado parou exatamente na nossa projeção. Então, se você quer aprender, se profissionalizar e usar as nossas ferramentas, primeiro, entre nos nossos canais gratuitos, acompanhe a gente aqui no YouTube, que eu vou estar sempre lançando vídeos. Acessem o nosso site, a gente está lançando novas features daqui a alguns meses. Vamos ter integração com o NinjaTrade via a nossa API automaticamente. A nossa solução é muito melhor do que vocês veem por aí. A gente vai implementar dados em tempo real já já. E vamos começar com a assinatura a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. Acompanhem. Se vocês querem se aprofundar, a gente tem um curso de opções baseado em leitura, com foco em leitura e a parte prática do trade. Não só do trade, mas para quem quer montar portfólios e etc. Também é de grande valia olhar esse fluxo. Se você quer uma mentoria, tem muitas pessoas me pedindo, eu vou pensar em alguma coisa individual ou em grupo para vocês. Isso era tudo que eu queria passar para vocês no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.